Olá, bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Já tivemos a nossa primeira aula presencial, já conheci alguns rostinhos, e espero conhecer os outros que virão, que não puderam ir. Hoje nós iremos continuar falando sobre a importância da história, o quanto a história é importante, né? Nós já falamos que história cai em concursos. Nós já falamos que a história ela é dividida, né, em 5 fases, que é a história pré-história, a história antiga, a história medieval, a história moderna e a história contemporânea. Tá? Nós sabemos que a história ela tem os seus principais personagens. Nós sabemos que nós temos os presidentes, os grandes generais, os grandes fatos históricos. Mas nós não devemos só nos ater a isso. A história não é apenas grandes fatos históricos com grandes nomes, grandes representações. A história ela também é feita por pequenos, mas que também contribuíram, tiveram uma contribuição muito grande para a história. Podemos falar dos escravos, dos camponeses, né? Dos homens da pré-história, dos primeiros hominídeos. Eles foram importantes para a história também. A história ela passa por diversas mudanças, né? E é por assim há muito tempo, que apenas os textos escritos e oficiais, né, autenticados, que eram relevantes para a história. Depois começou a se estudar a história no ponto de vista também, não só de grandes fatos. Então, hoje nós iremos falar da história que ela é de fatos históricos, fontes históricas, que é tudo que foi deixado para contribuir, para montar a história que nós temos hoje, né? Então, nós iremos falar também que a história ela está sempre em movimento. A cada dia que se passa é um fato histórico que acontece. A cada dia que se passa é uma parte importante, é mais uma página da história. Nós iremos falar sobre o livro de vocês do 5º ano, iremos falar também de alguns pontos importantes. Um dos pontos importantes do 5º ano é que vocês estudaram da pré-história até os dias atuais, até o nosso último presidente, que é o Jair Messias Bolsonaro. Então vocês tiveram muito conteúdo, vocês tiveram um resumão da história. E nós iremos nos focar mais assim nas 3 primeiras fases da história, que é a pré-história, a história antiga e a medieval. Na história antiga, nós iremos estudar o quê? Nós iremos estudar os vestígios que foram deixados pelo homem, a importância desses vestígios para os arqueólogos e para os historiadores. Tá? Nós iremos estudar os vários tipos de fontes históricas que são importantes para nos encontrarmos na história, para datar a história. Nós iremos estudar também, vocês também estudaram isso no 5º ano, mas foi de forma muito rápida. Agora nós iremos nos aprofundar nesses assuntos. Vocês estudaram sobre o descobrimento do Brasil, vocês estudaram sobre os nossos primeiros presidentes, vocês estudaram sobre os portugueses, sobre os povos indígenas, né, sobre a importância dos escravos para a história brasileira como base. Eles foram a base da nossa economia. Então vocês estudaram tudo isso no 5º ano. E quando chegar no 6º, como vocês estão no 6º ano, o 6º ano é a aprimoração desses conteúdos. Nós falamos já em aula e falamos também na aula passada, nós falamos sobre o tempo, a importância do tempo. Nós temos várias formas de contar o tempo, né? E nós iremos no livro de vocês nos ater a 3 formas de contar o tempo, que são importantes, né? Nós temos vestígios de animais, nós temos
ossos, nós temos madeiras. Então, todos esses detalhes, todos esses fragmentos que foram deixados pela história, eles são de suma importância para contar a história. Outro fato importante também que vocês estudaram, mas que nós não iremos passar, nós não teremos no 6º ano, é a questão da república, dos presidentes, não é? Do presidencialismo, da monarquia. Nós não iremos trabalhar esses conteúdos que vocês tiveram no 5º ano. Esses conteúdos são conteúdos de 8º ano e 9º ano, tá? Nós iremos nos ater mesmo ao início da história, à pré-história. Nós vamos falar sobre um poema muito importante que tem no livro de vocês, do 5º ano. Alguns podem até lembrar, outros não, mas nós vamos ler. Esse é um fato que fala sobre a caixinha de guardar o tempo, da Penélope Martins, né? Ela conta de uma menina chamada Sofia, que ela resolveu guardar os seus pertences mais importantes dentro de uma caixinha. E eu vou ler para vocês esse poema. Tempo, 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 vou lhe fazer um pedido. Sofia percebeu o tempo antes que o tempo lhe tivesse feito falta. Tinha todo o tempo para correr, para brincar, ver tudo que poderia fazer, tudo que poderia abordar, a infância em realidades e fantasias. A saudade do tempo vivido se misturava aos dias que ainda viriam. Algumas vezes doía fundo no peito, quase não cabia dentro do coração. Saudades do que já não existia no mundo, mas nunca deixaria de existir o desejo. Saudades dos que já se foram, saudades que ainda não vieram. Sofrer de saudades constantes é mal percebido nos corações sensíveis à vida, às partilhas e aos descobrimentos. Para dar conta de tanta saudade, Sofia inventou uma caixinha para guardar o tempo que melhor vivia e descobriu, nas lembranças guardadas, que era possível resgatar o tempo passado. Lembro-me de um dia ter encontrado dentro de minha bolsa um pedacinho de lã. Era um restinho que a minha avó havia cortado do novelo e ficou lá, esquecido e guardado. As saudades apertaram. Deixei o fio de lã no mesmo lugar com um pedacinho do tempo. Assim colecionei o dia com uma pequena Sofia. Bilhetes recebidos, retalhos, desenhos, conchinhas de praia, pedras, até mesmo a pluma de um pássaro encontrado no passeio. Lembranças para fazer valer os dias. Tempo, 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 tempo. Entro num acordo contigo. Sofia guardou o tempo e o tempo passou para ela. Chegou o tempo de contar aos filhos o que ela sabia. O tempo de recontar aos netos algumas histórias. O tempo de ver brincar os bisnetos e aprender com eles. Poesias, fotografias, rendas, flores secas, sonhos que nunca adormeciam. Na caixinha de guardar o tempo, Sofia estendia sua mão com seu coração dentro dela. Dos dias vividos, carinhos floresciam na caixinha. Por seres tão inventivo e pareceres contínuo, tempo, 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 és um dos deuses mais lindos. Foi criado em 5 de agosto de 2003 esse texto e é de Penélope Martins. Todos os objetos que nós temos, nossas roupas, óculos, joias, tudo conta a nossa história. E a história em si também tem uma caixinha. E essa caixinha que nós temos, né, é até um pouco romântico.
é o nosso livro. O nosso livro é a caixinha do tempo. É nele que nós guardamos tudo. É nele que está tudo que nós precisamos aprender e para outros, né, com mais idade, relembrar. Então, a nossa caixinha do tempo é o livro de história. Eu espero que vocês gostem da aula de história, dos nossos conteúdos de história. E hoje nós abordamos o tempo, a importância do tempo, de se viver intensamente, de se guardar lembranças, de se ter boas lembranças. E o tempo é importante para a história. Vocês já falamos na aula passada que nós temos várias formas de contar o tempo. E essas formas, uma delas é o relógio, nós temos o calendário, a ampulheta, né? Nós temos várias formas de contar o tempo. Mas não deixem o tempo passar. Aproveitem o tempo, vivam o tempo. Porque a vida ela é muito rápida, a história, todo momento, a cada minuto, a história se renova. Então, a história ela está em constante movimento, ela está em constante mudanças. Então, o livro de história, o nosso livro de história, é a nossa caixinha do tempo. Tá? Irei deixar para casa para vocês uns exercícios. Tá? Eu vou mandar o PDF, vocês copiem e quem quiser, imprimam o exercício, tá bom? Beijos. Fiquem com Deus. Tchau. Até a próxima aula.